na ponta da faca. Outra característica marcante e natural no início da minha jornada foi a maturidade espiritual. Movido pela crença dos neófitos, como são chamados os iniciantes no Evangelho, cometi constrangimentos e deslizes comuns que o tempo me ensinou a superar. O tempo, aliás, como em tudo na vida, é um aliado imprescindível para o aperfeiçoamento do nosso relacionamento com Deus. Curioso entender que nem o Espírito Santo é capaz de nos amadurecer sem nos sujeitarmos ao tempo. É preciso viver problemas para aprender a superar certas situações. As tribulações fazem parte do ensino do Espírito de Deus. E quando somos levados a momentos que nos encurralam em um labirinto de dúvidas e receios, a fé na promessa do Senhor Jesus nos anima. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. E, então, das fraquezas extraímos força. Antes de falar mais sobre isso, vou contar o que aconteceu comigo naquele período de recém-conversão. Traço peculiar em qualquer cristão novo na fé. Passei a falar de Jesus a todo instante, em qualquer oportunidade e para qualquer um, indistintamente. No trabalho, no ônibus, na rua, na escola. Eu não tinha controle nem a sabedoria do equilíbrio. Havia virado um chato de marca maior, um chato com todas as letras. Eu me tornei uma espécie de criança boba na fé, o que impedia os demais de repararem na minha transformação, e sim apenas no meu suposto fanatismo. Todos os dias, evangelizava um dos meus colegas de pré-vestibular com quem assistia às aulas. Eu nem estudava com atenção, tal a ansiedade em ganhar aquele amigo para Jesus. Eu falei tantas e repetidas vezes que ele mal conseguia olhar para mim. Depois de um tempo, quando me via, desviava os passos para não me encontrar. Certo dia, me interrompeu antes de eu começar a falar. Escuta aqui, Edir, cada um tem a sua religião. Segue a sua que eu sigo a minha. Repreendeu-me. Estou aqui para estudar. Eu preciso meter a cara no estudo. Desculpa aí, tá? Calado, meio sem jeito. Me recolhi na carteira e continuei na sala. Mas a decepção foi tão grande que não conseguia mais me concentrar na aula. Quando me converti, achava que todos estavam abertos e inteiramente receptivos a receber a mensagem da salvação. Pensava que o mundo queria ouvir a minha experiência em comum. Como era infantil na fé. Não sabia que a rejeição das pessoas ao Evangelho se devia a um bloqueio espiritual em suas mentes por espíritos imundos. Por isso, elas reagiam negativamente ao meu testemunho de transformação de vida. Mais tarde, aprendi que nem todos estão disponíveis para ouvir sobre o reino de Deus e, se insistirmos, corremos o risco de jogar pérolas aos porcos, como Jesus ensinou. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Mateus 7:6. Devemos ser sempre discretos e aproveitar as oportunidades que o Espírito Santo certamente nos concede. Ele conhece nosso profundo desejo em ajudar. Muitas vezes, os próprios sofridos chegam até nós. Assim, surge o momento certo de testemunhar o poder de Deus e falar da nossa experiência pessoal. Do contrário, ao se expor sem sabedoria, transmitimos a aparência de um radical religioso, o que pode, inclusive, mais afastar do que aproximar as pessoas de Deus. Acima de meras palavras, evangelizamos através do nosso comportamento. Repito muito isso aos pastores por onde eu destino minhas viagens missionárias. Nossa vida precisa demonstrar a real mudança que o poder de Deus executa. Jesus mesmo disse que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Temos de buscar os sofridos, perdidos, doentes, encarcerados, famintos, os aflitos em geral. Jesus somente é salvador daqueles que se encontram perdidos. Como resgatar quem não se acha perdido? A negativa do colega de cursinho foi um golpe forte para mim. Mas havia sinceridade na minha atitude. Na volta para casa, no trajeto da Avenida Franklin Roosevelt, no centro do Rio, para o bairro da Glória, caminhando a pé, sozinho, na escuridão do aterro do Flamengo, eu chorei. Chorei tanto de soluçar. Baixinho, eu perguntava ao mesmo tempo para mim e para Deus. Falei da salvação da alma dele e o que eu ouço como resposta: meu pai, eu só queria ganhar essa pessoa para Jesus. Sem saber, naquele momento,
Deus ouviu a minha oração e viu a sincera intenção de ganhar almas. Olhando para trás, vejo que a Bíblia se cumpriu. Os que com lágrimas semeiam com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 126.5, 6. Com o passar dos anos, aprendi a desenvolver o equilíbrio no trato dos assuntos da fé. Assimilei que deveria me contrabalançar nos mais variados aspectos. Em toda a criação, seja do Criador ou da criatura, existe o chamado ponto de equilíbrio. O corpo humano, um veículo, uma aeronave, tudo funciona dentro de um equilíbrio. No mundo da fé, acontece exatamente igual. Muitos convertidos têm sido frustrados justamente por se cederem na prática da justiça da fé, ou seja, na interpretação dos ensinamentos da palavra de Deus, na maneira radical de ver e julgar as situações. Tudo é julgado na ponta da faca, precisamente o oposto da lição do rei Salomão, um dos homens mais sábios na história da humanidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Eclesiastes 7.16. Nestes anos como responsável pela obra de Deus, já presenciei cenas atípicas ocorridas, digamos, por esse exagero de justiça. Membros que devolvem o dízimo dos seus ganhos contabilizando até a última casa dos centavos. Não discuto a fidelidade na devolução da 10ª parte dos rendimentos, é óbvio, mas os excessos com relação à justiça do justo. Para cristãos assim, a mais inocente brincadeira é motivo de escândalo. Grande parte se esquece, porém, que apesar de não pertencer ao mundo ainda assim vive nele. O pior é que muitos abandonam Jesus por não conseguirem atender às cobranças excessivas de si próprios. O equilíbrio da fé não significa tolerar o pecado nem exagerar na santidade. Por isso, no decorrer do tempo, entendi que, mesmo após o meu novo nascimento, eu não seria perfeito. Isso é impossível. Sou humano. Mesmo possuindo o Espírito de Deus, ainda assim, continuo sendo um vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não a minha. 2 Coríntios 4.7. Aí reside o engano. Muita gente pensa que a comunhão com Deus é a garantia de que serão perfeitas. Perfeito será o nosso coração, um novo coração segundo Deus. Nossa mente será perfeita ao ser moldada pelos pensamentos de Deus. Mas estaremos sujeitos a erros, porque somos seres humanos, habitamos este mundo e estamos sujeitos às circunstâncias daqui. O encontro com Jesus mudou a minha vida, mas, é claro, não me tornei perfeito. Nestes 48 anos como servo de Deus, falhei muito. Não fui um santinho. Tenho meu dia a dia e, como qualquer um, enfrento problemas e provações e, muitas vezes, cometo erros. Deus permite isso para que as falhas nos sirvam de lições. Eu aprendi muito nesse tempo. Assimilei, por exemplo, que as tribulações alicerçam a fé. Descobri que quanto mais lutas, mais dificuldades, mais firmes nos mantemos nesta convicção, nos tornamos sempre humildes diante de Deus. Nas aflições, obtemos maturidade. As experiências me fizeram imune a cenas que jamais imaginei presenciar dentro da igreja. Nada mais me desestruturou após eu ter nascido de novo. Ainda engatinhando na fé na nova vida, acompanhei de perto casos de pastores em adultério, brigas entre pregadores, acidentes, doenças e outras tragédias diferentes. Um pastor de quem eu gostava bastante chegou a morrer em um acidente de automóvel. Dissidentes do bispo Robert McAllister foram capazes de surrupiar uma rádio comprada por ele, aproveitando-se do fato de que era estrangeiro. Os mais distintos problemas políticos na igreja apresentavam-se para mim. E eu sempre me calei, nunca me envolvi com nada disso nem sequer me escandalizei. Apenas orava pedindo a Deus proteção para a sua obra. Seguia firme e fiel no sentido do evangelho, mas ainda faltava algo. Nos cultos, sempre conferia os ensinamentos pastorais com os escritos na Bíblia Sagrada. Dediquei vigilância especial para o que os servos de Deus ensinavam sobre o Espírito Santo, o fôlego de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o revestimento de poder dentro do ser humano. As questões se cruzavam no meu cérebro. O que é esta dádiva e por que dizem ser tão importante? Como funciona este milagre?
Qual o seu significado e como isso poderia mexer com o meu íntimo? Eu havia encontrado Deus, mas teria que lutar novamente para ser batizado no Espírito Santo. Como ele habitaria dentro de mim? Eu teria condições de receber esse dom? Quem eu era para que habitasse em mim? Logo parti para encontrar o meu mais novo tesouro.